Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje o papo é sobre um universo bem particular, sabe? Mulheres e charutos aqui no Brasil é um tema que mistura tradição, como as pessoas veem isso, e umas experiências bem pessoais. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente vai mergulhar num bate-papo bem legal que rolou no YouTube. Foi entre a Regiane Tominaga, que tem o canal Conhecendo Charutos, Ah, sim, conheço. e o Roberto Marques, do Riff do Charuto. A ideia é tentar entender melhor o que as mulheres vivem nesse mundo, sabe? Os desafios, como elas são percebidas, até os rituais que elas criam para esse momento do charuto. Tudo baseado no que eles conversaram lá. E olha, tem uma história de começo muito curiosa da Regiane, né? Que ela meio que confundiu um charutinho com um incenso de chocolate. É isso mesmo? Vamos desembrulhar essa história e ver onde ela nos leva. É por aí mesmo. Essa conversa deles funciona quase como uma janela, sabe? Pra gente espiar um nicho bem específico, mas que diz muito sobre mudanças maiores na cultura. A gente tem o relato pessoal da Regiane, que é super rico, e também as opiniões dela e do Roberto sobre como as coisas funcionam de modo geral. Acho que é super importante ouvir essas vozes para sacar a dinâmica atual, né? Ver como esse mundo do charuto talvez esteja ficando mais plural. Com certeza. Então vamos começar por essa história pessoal da Regiane. Ela mesmo fala que é tipo um bebê ainda nesse mundo dos charutos de mais qualidade, né? Tem uns 3 anos que ela tá mais focada nisso. Isso. Ela diferencia bem, né? Antes ela fumava, mas sem muito critério, assim. E parece que a virada de chave, o momento que clicou pra ela, foi numa tabacaria. Ela foi pedir um charuto mais simples, acho que um Titan Chocolate. E o rapaz que atendeu, muito simpático pelo jeito, mostrou pra ela que existia todo um outro universo, muito mais complexo, de sabores, de experiências. E isso é fascinante, né? Porque esse momento podia ter sido meio intimidador. Imagina, você pede uma coisa básica e descobre um mundo gigante. Poderia ter afastado ela. Verdade. Mas não, pelo relato dela, ela se sentiu um pouco perdida, sim, mas foi tão bem acolhida, sabe? Apresentaram outras opções de um jeito legal, e isso foi o que deu o empurrão. Em vez de recuar, ela foi na curiosidade. E acho que essa atitude está muito na origem do canal dela, o Conhecendo Charutos. Faz todo sentido. Ela quis justamente compartilhar essa visão de quem está aprendendo, né? Sem aquele medo de parecer boba, de errar na frente dos outros. Exatamente. A proposta dela, pelo que deu para entender na conversa, é essa: mostrar a jornada real. Com os perrengues, tipo cortar o charuto errado, acontece. Ou pegar um charuto que o fluxo tá ruim, sabe? Desmistificar um pouco aquela imagem de perfeição que a gente às vezes vê online. E essa honestidade, essa coisa de mostrar, olha, tô aprendendo junto, parece que conecta muito. É um diferencial dela nesse meio. Mostra que não tem que ser nenhum expert já de cara para poder curtir e aprender, né? Isso, totalmente. E essa jornada dela, de achar um espaço e ir compartilhando o que aprende, leva a gente a pensar em outras mulheres fazendo o mesmo. No YouTube brasileiro, principalmente. Foi um ponto que eles levantaram na conversa, né? Levantaram, sim. Eles comentaram que parecia ter pouca mulher com um canal ativo sobre charutos naquele momento. Citaram a Regiane, claro, e lembraram de outras, como a Dona Charuteira, a Meire. Ah, lembro delas também. Mas com aquela sensação de que talvez elas estivessem um pouco menos presentes na plataforma, assim, mais recentemente. Pois é. E isso abre uma discussão importante, né? Sobre representatividade. Será que tem barreiras? Mesmo que sutis, por que será que não tem mais mulheres aparecendo ali? É uma boa pergunta. Na conversa, eles até incentivam que mais mulheres compartilhem, né? Dizem que a plataforma tá aí, aberta. Mas só o fato de notarem essa aparente escassez já faz a gente pensar. Será que é só falta de interesse? Ou tem outras coisas aí, talvez ligadas a como a sociedade ainda vê isso? Que é outro ponto que eles discutem bastante. É verdade. E essa questão da percepção social é um dos pontos mais densos que eles abordam. Especialmente o que eles chamaram de sexualização da mulher com charuto. Mencionaram que é um assunto polêmico. A Regiane, pelo que eu entendi, ela reconhece que sim, existe conteúdo que vai por esse lado mais sensual,
talvez ligado a fetiche, ou mesmo a um histórico de publicidade. Sim, claro, mas ela meio que se afasta disso. Diz que o foco dela é outro, é a degustação, a experiência sensorial, o ritual mesmo. E achei interessante que ela até comentou que tem a impressão de que talvez, hoje em dia, essa sexualização esteja diminuindo um pouco. Olha, se a gente conecta isso com um cenário mais amplo, como eles fizeram lá na conversa, a gente vê que é uma coisa complexa. Tem, de um lado, esse legado da cultura pop, né, que botou mulheres lindas, famosas, com charuto na mão, criando essa imagem de glamour, de sensualidade. Citaram Demi Moore, Sharon Stone... Madonna, Rihanna, Angelina Jolie, várias. Isso, essas imagens circularam muito, criaram um imaginário. Só que, por outro lado, tem a história super forte do charuto como símbolo de quê? De poder, de status, até de uma certa rebeldia, né? E originalmente isso era muito ligado a homens importantes, políticos tipo Kennedy, Churchill. Che Guevara, Fidel Castro, figuras marcantes. Exatamente. E aí entra a publicidade também, que você mencionou antes. Eles citaram o exemplo da Marlboro, que mesmo sendo cigarro, usou muito essa imagem de poder, de status, e às vezes colocava mulheres ali como parte daquele cenário ideal, né? Reforçando associações. Pois é. A publicidade ajudou a colar essa ideia, né, de que fumar estava ligado a sucesso, liberdade, sofisticação. O que parece que está rolando agora, e a conversa deles mostra isso, é talvez uma democratização desses símbolos. O charuto talvez esteja deixando de ser só um marcador de poder masculino para ser mais uma ferramenta de prazer pessoal, de ritual, de conexão. Seja consigo mesma, seja com amigos. E isso está ficando acessível e sendo apreciado por gente diferente, não importa o gênero. E como é que isso aparece na prática? Tipo, dentro de uma tabacaria, a Regiane contou a experiência dela sobre isso, né? E pareceu um contraste interessante com essa ideia de estigma toda. Sim, o relato pessoal dela nesse ponto é bem positivo, na maior parte. Ela diz que, no geral, sempre foi bem recebida nas tabacarias que foi. Às vezes rolava aquela surpresinha inicial, sabe? Aquela pergunta meio, é pra senhora mesmo? Ah, o clássico. Pois é. Mas ela sentiu que a ajuda, a orientação que recebeu, foi pensando nela como iniciante e não por ser mulher. Ela não sentiu uma discriminação direta ali naquele ambiente específico, sabe? Que é um dado relevante, mas ela mesma falou que talvez essa não seja a regra para todo mundo, né? Ela reconhece que para algumas mulheres pode ser, sim, desconfortável ir nesses lugares sozinhas. Exato. E aí que entra a outra percepção dela, a do julgamento social, que ainda parece diferente. Ela nota que, na sociedade, um homem fumando charuto ainda é visto com mais naturalidade, talvez. Ligado àquela imagem tradicional de poder ou de relaxamento. Enquanto uma mulher fazendo o mesmo ainda pode causar um estranhamento, um julgamento. Essa observação dela de que é raro ver mulher fumando sozinha em tabacaria, mesmo que ela pessoalmente se sinta à vontade, é um sinal disso. Faz sentido essa diferença. A experiência pessoal dela, talvez em lugares que já são mais do nicho, mais acolhedores, pode ser uma coisa, e a percepção de uma norma social maior, que ainda pode ser meio restritiva, ser outra, sem dúvida. E é aí que o papel das confrarias femininas, que ela até menciona positivamente na conversa, embora não participe ativamente de nenhuma, ganha mais força ainda. Esses grupos podem ser justamente esses espaços seguros, né? De acolhimento, de troca, de aprender junto. Ajudam a quebrar essa barreira inicial. Exato, a construir um sentimento de comunidade, de pertencimento, para mulheres que talvez não fiquem tão à vontade sendo a única num lugar cheio de homens. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda na experiência sensorial. Eles levantaram uma discussão bem curiosa sobre possíveis diferenças biológicas na percepção de aromas e sabores entre homens e mulheres. O que foi dito ali exatamente? Eles tocaram numa hipótese baseada em alguns estudos que eles disseram ter visto, a ideia de que as mulheres poderiam biologicamente ter o olfato e o paladar mais aguçados, mais sensíveis. Sério? A explicação que eles ventilaram na conversa passaria por questões hormonais, biológicas, talvez até evolutivas, sabe? Ligada à coisa de proteger a cria, identificar comida estragada, essas coisas.
Entendi. E a implicação disso para o mundo do charuto seria que talvez houvesse uma diferença na forma como aromas e sabores super complexos são percebidos ou descritos, uma sensibilidade diferente. Interessante. Mas isso não pode acabar virando outro estereótipo? Tipo, a mulher tem paladar delicado, então só gosta de charuto suave. É um risco, com certeza. E a própria Regiane, na conversa, combateu esse estereótipo específico de que mulher só curte charuto suave. A discussão sobre a sensibilidade sensorial, do jeito que foi colocada lá, não parecia ter intenção de criar ranking ou limitar gosto, não. Entendi. Fisiológica que poderia influenciar a experiência para algumas pessoas. Eles mesmos falaram que isso não tira o mérito ou a sensibilidade que os homens desenvolvem com anos de prática de jeito nenhum. É só mais um fatorzinho nessa equação toda da percepção, sabe? Não é algo que determina o gosto ou a capacidade de ninguém. Compreendido. Agora, vamos para dentro da indústria. Um ponto que achei bem forte na conversa foi a discussão do papel das mulheres na produção mesmo, especialmente as torcedoras. Sim. E aí a Regiane fez uma observação muito crítica e muito pertinente, eu achei. Ela apontou um contraste bem claro. As mulheres muitas vezes são a alma da produção manual, né? São elas as torcedoras, as artesãs, que enrolam charutos com uma habilidade incrível. Mão de obra essencial ali. Geralmente são os homens, os donos, os gerentes, os mestres, ligadores. Ou seja, quem está ali no dia a dia, botando a mão na massa com um conhecimento prático gigante sobre como o charuto é feito, nem sempre é quem tem a voz para falar sobre esse trabalho. É exatamente essa a crítica dela. A Regiane defende muito que essas mulheres deveriam ter mais espaço para falar, para compartilhar o conhecimento técnico delas diretamente. Ela até cita aquela cartinha que às vezes vem nas caixas da Dênima, assinada por uma torcedora. Ah, sim, já vi. É um gesto legal, um reconhecimento, mas ela argumenta que isso não substitui ouvir a expertise delas de verdade. A sugestão dela, até para quem cria conteúdo e visita a fábrica, é ir atrás, dar voz para essas mulheres. Perguntar das técnicas, dos desafios, da visão delas sobre o tabaco. É um chamado importante por mais visibilidade e reconhecimento do trabalho e do saber delas, né? Que são a base de tudo. Faz total sentido. E pensando em quem dá do outro lado, querendo começar a curtir charuto, a conversa também deu umas dicas boas, né? Com foco na experiência, não só na parte técnica. Deu sim, bastante coisa útil. A Regiane bate muito na tecla de encarar o charuto como um ritual pessoal. Quase uma meditação, sabe? Definir a intenção daquele momento. É para relaxar, é para celebrar, é para se concentrar. Isso já muda a forma como você vive a experiência. Dá um sentido maior, né? Exato. E aí vem os conselhos mais práticos que valem para qualquer iniciante, homem ou mulher. Quais foram os principais? Lembro da água. Ela falou bastante disso. Isso. Água é chave. Água salva vidas, é quase um mantra nesse meio. Ajuda a limpar o paladar entre uma tragada e outra e, principalmente, ajuda a evitar aquele mal-estar que a nicotina pode dar, né? Especialmente no começo. Uhum. Outra dica é começar com charutos mais suaves, de fortaleza suave a média, para ir construindo o paladar aos poucos e não ter uma experiência ruim logo de cara que te desanime. Ela mesma contou de uma vez que passou mal com um charuto mais forte, um tal de Patrícias, quando estava começando, para mostrar que acontece mesmo. Então a dica é prestar atenção no próprio corpo também, fundamental. Observar como você reage, o charuto te deixou meio tonto, a fumaça pareceu quente demais, agressiva, o gosto foi bom, não foi. Esse autoconhecimento é que vai te ajudar a achar o que funciona para você. E no começo, sobre a harmonização, a dica é ir no básico. Água, talvez um café mais suave, deixar as bebidas mais complexas para depois. Isso, deixar as harmonizações com destilados, vinhos, para quando o paladar já estiver mais amigo do charuto em si, para não misturar tudo e confundir as percepções iniciais. Ela chegou a indicar algum charuto específico para quem está começando? Tipo, nomes mesmo? Indicou sim. Ela mencionou alguns que acha boas portas de entrada. Falou do Dona Flor Puro Mata Fina, que é um brasileiro suave, falou do Macanudo White, que é famoso pela suavidade, e o Romeu e Julieta Coronitas em Cedro, um cubano clássico, mas que é mais tranquilo na Fortaleza. Anotado. Aí citou também o formato Hortschaut como uma boa opção,
Geralmente tem um diâmetro bom, mas não é tão longo, e costuma dar umas fumadas mais suaves, mais fáceis para começar. E a mensagem geral dessas dicas parece ser: vai com calma, se escuta e não se prende a rótulo, né? Exatamente isso. Desenvolver o paladar leva tempo, precisa de atenção. Não dá para querer sentir todas aquelas notas super complexas que os especialistas descrevem logo de cara. E como a gente já falou, tirar da cabeça essa ideia de que mulher só gosta de charuto suave. O gosto é de cada um e vai mudando com o tempo, com a experiência. Então, resumindo um pouco essa nossa análise da conversa, a gente viu a importância da jornada pessoal, de ser autêntico no aprendizado, como foi com a Regiane. Falamos da representatividade feminina nesse nicho, que parece que ainda tem chão para crescer. Mergulhamos nessas percepções sociais, que são complexas, né? Desde uma possível diminuição da sexualização até um julgamento que ainda parece existir. Olhamos para a indústria, com aquela crítica super válida sobre dar mais voz às torcedoras, e juntamos umas dicas práticas bem úteis para quem está começando. O que fica de mais forte disso tudo, na sua opinião? Olha, para mim fica a imagem de um universo que está se mexendo, sabe? Em transformação, cheio de nuances e até de contradições. A própria fonte que a gente analisou mostra isso. A experiência pessoal da Regiane, que foi bem acolhida, mas ao mesmo tempo a percepção dela de que existe sim um julgamento social mais amplo. Verdade. Essa tensão entre a história do charuto como símbolo de poder masculino e essa apropriação cada vez maior por mulheres como forma de prazer, de ritual. E essa discussão sobre poder é interessante porque lá na conversa original eles até pincelaram umas interpretações mais psicológicas, meio freudianas, que ligam o formato do charuto a símbolos fálicos de poder, de autoridade. Sim, essa conexão com poder e até psicologia surgiu na conversa deles. E isso leva a gente para uma última reflexão, talvez, né? Para quem está nos ouvindo pensar junto. Se o charuto esteve historicamente tão amarrado a esse universo masculino, a esses símbolos de poder, de status, e até a essas leituras mais profundas que você mencionou, de que forma será que a presença cada vez maior e mais visível de mulheres apreciando, discutindo, criando conteúdo sobre charutos, de que forma isso pode estar, aos pouquinhos, subvertendo e dando novos significados para esses símbolos tão antigos, tão arraigados na nossa cultura? Fica aí a pergunta para a gente pensar em como os significados das coisas podem mudar com o tempo.